Na aula passada falamos sobre a listagem ou o código. Expliquei, né? Expliquei o código da listagem das categorias. Agora eu vou aqui explicar sobre o formulário de adição. Para adicionar as categorias também é algo muito simples. Nota que é um código meio curto. Aqui está, um código HTML. Esse elemento sempre estará disponível. Este aqui também quase que estará disponível. Com a diferença de que no outro aqui temos o MT e alguma coisa. Com ligeiras adaptações, então, mas essa div central sempre vai existir, que é para garantir que nós tenhamos do lado esquerdo o menu lateral e do outro lado, que é o centro, o próprio código necessário para manter um aspecto visual quase que idêntico para todas as páginas. Para a categoria, por termos apenas três campos, dois até, um deles é o slug, né, que é o link, é referente ao link, e temos esse input que é o conteúdo, né, a categoria propriamente dita. Começando daqui, eu tenho um container, né, um content. Esse aqui recebe um ID que é um content e ainda tem uma classe também. E este atributo ou esta classe está aqui na minha public, está no meu CSS aqui. Deixa aqui ver onde está o content. Aqui está o content, deve estar mais um pouquinho acima. Ok, aqui está o meu content, o que é que ele faz exatamente, o que é que nós temos aqui. Então, deixa aqui fechar, também sumiu o meu formulário. Yeah. Então, passei aqui um H3 e o H3 tem um TS Center para alinhar ao centro, um MB button, uma margem button de 4 e o texto adicionar categoria. E daí temos o formulário adicionar, o formulário para levar os dados na nossa API. Tenho um eixo que é praticamente a rota que vai nos levar à nossa API. E dali o método é post, porque eu estou a fazer submissão de um formulário, então é um post. Tenho exatamente o campo, né, que é o input para a entrada da categoria. E tenho outro input que é o slug. Esse aqui está escondido. Na interface ele não aparece. No tag não aparece, mas ele leva a informação importante que é o link. E tem um botão aqui. Deixa eu organizar isso. Exato, tem aqui um botão que é submit, né? Botão para submeter os códigos. E depois tenho quase as mesmas mensagens aqui. Nota que quase que estão a ser repetitivas. Então, nesta hora, para evitar problemas de manutenção quando o seu software cresce, cria uma partial para ler estas informações. E aí fica mais legal, né, fazer isso com uma partial. E aqui apenas você chama a tua partial e pronto. Teria tudo a funcionar. É um desafio que fica para você, pode fazer isso em casa para melhor lhe facilitar. Criar uma partial aqui chamada message, eu até já tenho aqui, só que não estou a utilizá-la. Então, podes criar aqui esse código, é apenas tirar e colar lá e faz tudo. Aqui é a mesma lógica que eu expliquei do passado. E aqui no fim tem alguma coisa. Exato. Esse código aqui é para transformar o meu input name em slug. O slug, conforme vocês notam, num site temos o título, que às vezes serve como link daquela notícia. Então, o link em algum momento não pode ter acentos, não pode ter acentuações, não pode ter espaço e outros caracteres. E em função disso, eu criei aqui uma quase expressão regular, né? Algumas expressões regulares. Primeiro, transformar
tudo que eu recebo aqui em minúsculo, lowercase. E depois de transformar tudo em minúsculo, faço aqui uma normalização. E daí, aqui eu removo tudo que é acentuação e outras coisas. E depois venho aqui no replace, que é para substituir os espaços por hífen, né? Pego os espaços e adiciono um hífen. E aqui ainda tenho outra expressão regular, que caso eu tenha alguns caracteres, por exemplo, asterisco e outra coisa, os caracteres considerados especiais, então ele vai removê-los e deixa o espaço vazio. E por fim, os hífens múltiplos também vai apenas deixar um. Vai usar aqui o trim. Esse trim aí é para certificar que não exista espaço entre o conteúdo que está a ser digitado e retorna o slug com os aspectos todos aqui mencionados. E depois disso, num processo de piscar de olho, ele envia para a base de dados. E aí é este código para adicionar o texto de a função de categoria, né? Adicionar as categorias. Este aqui é o código, é todo ele bem curto, você pode fazer isso em poucos minutos. E para esta aula é tudo. Até mais e tchau.